E hoje vamos falar sobre o Juit Rimor, que é da Juit. E quem está aqui com a gente hoje é o Deoclides Neto. Oi, Deoclides, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, Ju, tudo bem? Obrigado por receber a gente para saber um pouco mais aí sobre a nossa plataforma e sobre como os advogados podem fazer melhores pesquisas jurídicas, né? Perfeito. Obrigada a você, Deoclides. Obrigada por acreditar no BuscaJur desde o início. Claro. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que hoje o seu dia está extremamente cheio de atividades aí. Obrigada por ter tirado esses 20 minutinhos para falar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Deoclides, começa explicando para a gente, por favor, qual é o problema que a Juit resolve. Claro. Bom, o problema que a gente resolve, a gente costuma dizer muito que assim é o tempo que o advogado ou advogada gasta para entender a perspectiva jurídica da demanda de negócio do cliente deles, né? Então, e os riscos envolvidos. Então, muitas vezes o advogado recebe uma demanda de um cliente, né? E ele fala, doutor, como é que eu posso resolver tal caso XYZ, né? Qual que é a minha chance de êxito, qual que não é? Então, o que o advogado tem que fazer numa segunda etapa é primeiro traduzir todas essas regras de negócio para o juridiquês, né, para o jargão jurídico. Depois ele tem que fazer muita pesquisa de forma descentralizada, então ele tem que ir procurar jurisprudência em vários sites de tribunal, ele tem Planalto para ver legislação, ele pega a doutrina impressa, às vezes ele pega a doutrina digital, né, artigo de revista, etc. E depois ele organiza e consolida uma conclusão para só então voltar para o advogado, para o cliente dele e falar, olha, a gente vai tomar o caminho X em razão de Y e o risco associado é Z, né? E esse tempo é de mais ou menos 20% de todas as horas do mês de um advogado, né? Então, o problema que a gente está debruçado é justamente essa redução de tempo com aumento de produtividade. Perfeito. E qual que é a diferença? Porque existem outras soluções no mercado que se propõem exatamente a auxiliar o advogado, o operador que faz a pesquisa, né? Qual que é a diferença do Juit Rimor em relação a essas outras soluções que a gente tem no mercado? O que vocês fazem de diferente, tanto em relação à pesquisa quanto à jurimetria? Claro, essa pergunta é muito válida, né? Porque a gente vem desenvolvendo uma forma de trabalhar nova para o advogado. Então, das plataformas existentes hoje em dia, né? Você sempre ou são plataformas de pesquisa de jurisprudência que unificam bases, né? E aí a vantagem disso é ter um acervo muito grande, mas a desvantagem é ter um dado muito pobre. Então é só um Ctrl+C, Ctrl+V do resultado, e quando você entra no site, você tem um filtro de data e tribunal e mais nada, né? E por outro lado, você tem algumas consultorias de jurimetria que têm alguns orçamentos que nem todo mundo consegue contratar esses serviços, né? Porque como são serviços customizados e complexos, eles precisam de alguns meses de desenvolvimento e isso tem um determinado custo para que seja feito com excelência. Né? A diferença é que a Juit ela fica na intersecção desses dois produtos, fazendo a parte de jurimetria como um produto e não como um serviço. Então, é uma plataforma em que você não precisa escolher entre ter um acervo grande e pobre ou pequeno e rico. Você consegue ter os dois desde o primeiro login, com uma assinatura, né, numa ferramenta fácil de usar, completamente voltada para a experiência de usuário, com design responsivo, super rápido, para que você consiga saber mais lendo menos, né, para que você consiga construir conhecimento rápido, para que o advogado consiga dedicar tempo para o que realmente importa e não gastar horas e horas e horas e horas para fazer uma pesquisa. Então, a gente costuma dizer internamente aqui que assim, o advogado tem duas formas de fazer a pesquisa. Primeiro, ele faz uma pesquisa de jurisprudência para colocar num caso, né, e aí ele protocola e segue a vida, e para esses casos tem a plataforma de pesquisa unificada, e aí tem o cenário de busca que a gente chama de visão geral, né? Então você precisa ter uma visão geral de como são julgados, por exemplo, casos de prescrição na justiça criminal depois de 2015 em relação a, enfim, não sei, prescrição de pena, dilação de prazo, alguma coisa nesse sentido, e aí ele precisa consultar muitos julgados, organizar para chegar à conclusão. O Juit Rimor é a única plataforma hoje em dia que consegue dar esses dois tipos de experiência de busca, né, mediante assinatura e sem limitação de área do direito. Então, algumas ferramentas fazem só trabalhista, outras fazem só tributário,
outras fazem só civil, né? O Duty Humor não, a gente coleta dados de diversos tribunais e a gente fornece única de busca para que o advogado tenha uma janela para o judiciário e não 93 sites para fazer busca como é hoje em dia. Legal. Então, atende a todos os ramos do direito, não é restrito a alguma atividade específica, não, correto? Exatamente. A gente atende a todos os ramos do direito, sem discriminação, né? Então, a gente coleta TJs, TRTs, tribunais superiores, fontes administrativas, né, como CARF, como TCU. Então, às vezes, você tem algumas demandas em que a fonte não é propriamente jurídica, não é um tribunal, mas é uma autarquia, às vezes é uma agência reguladora, é um conselho de contribuintes. Então, a gente vem cada dia mais aumentando o nosso mapa de indexação para ter cada vez mais fontes e dar um lugar único para o usuário fazer a busca, para o advogado ou advogada fazer a busca de forma assertiva, eficiente, de forma rápida. Então, essa informação, acho que ela é muito relevante. A gente pega também conteúdo de órgãos administrativos, não necessariamente de órgãos judiciais, é isso, né? Exatamente. Um advogado tributarista, por exemplo, ele consegue analisar numa mesma tela julgados dos TRFs e do CARF ao mesmo tempo. Então, ele consegue ver a diferença como o CARF julga e como os TRFs julgam uma mesma matéria. Né? Legal. E quais que são os benefícios, né? Você está contando para a gente como que funciona, o que Claro. tem, quais são exatamente os benefícios que os advogados eles alcançam com a ajuda aí do Juit Rimo? Eu acho que a gente pode citar alguns aqui, né? Mas sendo bem objetivo, primeiro a redução de custo e tempo para realizar essas pesquisas, a gente consegue reduzir em até 95% o tempo, né, de pesquisa. A gente vê que os nossos usuários eles ficam em média logados na plataforma cerca de 6 minutos a cada login que eles fazem. Então é uma coisa super rápida, né? Ele entra lá, faz uma busca. A gente tem 9 filtros em vez de 2, como os nossos concorrentes, 2, 3. Então, quando você quer achar um julgado, um precedente, é muito, muito, muito rápido e para entender um cenário geral também. Né? Você pode compartilhar conhecimento entre equipes de escritório. Então, o Duty Humor ele é uma ferramenta de trabalho, não é? O nosso foco é aumentar a produtividade de advogados. Então, quando você faz o primeiro login, você tem um usuário administrador que convida outros usuários, monta as equipes que refletem a realidade do escritório. Essas equipes podem ser por área do direito, podem ser por cliente, enfim, o advogado que vai resolver. E a partir disso, ele pode começar a compartilhar repositórios de buscas com equipes, né? Então, isso dá um ganho de produtividade muito grande, porque você organiza tudo em um lugar só. Né, vendo o aumento de produtividade dessas equipes, você consegue compreender de forma mais profunda matérias da sua área de atuação. Então, a gente sabe que o advogado, às vezes, ele tem uma boa noção do que acontece em determinado caso, né, em determinada matéria, mas em um certo tipo de tribunal, se ele tem uma demanda para ir em outro tipo de tribunal, demanda todo um estudo que ele precisa fazer. Então, o que a gente diz aqui é que a gente faz download na cabeça do advogado do entendimento daquela matéria, né? Então, como que determinado órgão julgador consolidou o conhecimento sobre isso? Né? Quais são os entraves que eu posso ter com determinada tese? Então, a gente consegue entregar isso também, centralizando todo o conteúdo na nuvem, né? Então, você não precisa entrar no OneDrive, enfim, no GED do escritório ali, com a proxy, com VPN, com isso, com aquilo. Você tem um lugar, né? Você não precisa acessar a rede, aquela planilha com os julgados mais relevantes, né? Você tem um lugar em nuvem, você só precisa de um acesso à internet e você consegue ter acesso a toda a base de conhecimento que o escritório vem construindo com base em legislação, doutrina e jurisprudência. Né? Então, são alguns dos benefícios que a gente entrega para os nossos clientes. Legal. Deuclides, tem uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo e que eu deveria ter feito para você lá no início, mas acabei empolgando com a sua primeira resposta e fui falando direto sobre a ferramenta. Conta para mim, como é que vocês entraram nesse... Né? De onde surgiu essa ideia? Qual que é a história de vocês para hoje estarem aí atendendo os escritórios de advocacia com uma ferramenta que todos os feedbacks que eu recebo de vocês são excelentes. Então, assim, como que vocês entraram nisso e estão dando um resultado tão legal? Eu sou graduado em Direito, né? E eu sempre fui um cara meio inconformado com a resposta depende.
né? Então, sempre gostei muito de tecnologia também, e o meu sócio, o Márcio, ele trabalha há 20 anos já com desenvolvimento de software, e trabalhou em algumas empresas bem grandes, né, com produtos digitais. E aí eu mapeei trabalhando em escritório de advocacia com análise de dados, eu mapeei um problema que, assim, ninguém conseguia criar cenários, calcular riscos com base em jurisprudência de forma rápida. Sempre era uma coisa que demorava alguns meses, né, para fazer de 4, 5 pessoas, para analisar 3, 4, 5 mil julgados, e as pessoas demoravam até para achar um precedente para colocar numa petição, né? Então eu falei, bom, deve ter uma forma melhor de fazer isso. Foi aí que acabei conhecendo as consultorias de jurimetria, né? Mas aí também fiquei me perguntando quem que pode pagar por esses serviços, né? Então eu já cheguei, trabalhando em fundo de investimento, já cheguei a receber orçamentos de centenas de milhares de reais para analisar 100 mil casos, assim, né? Então, são poucas pessoas que podem pagar. Então, a gente começou a estudar a fundo a ciência de dados, né? Tecnologias que o advogado a extrair o dado do judiciário, qualificar esse dado. Então, a gente treinou uma inteligência artificial para ler e entender o que é conhecimento, o que é provimento, né, alguns sinônimos jurídicos para adaptar o jargão jurídico à linguagem do dia a dia de quem faz a busca. E aí a gente falou, bom, vamos fazer um produto em que a gente consiga fazer uma plataforma que unifica o melhor dos dois mundos, da consultoria de jurimetria com a plataforma de busca unificada, né? Então a ideia surgiu disso, a gente está aí há 2 anos na estrada, né? Já recebemos um investimento inicial, e aí a gente agora vem vendo que o resultado ele é muito interessante, porque dá conclusão rápida para o advogado que até hoje ele demorava meses para conseguir chegar, né? Então a ideia surgiu de uma necessidade muito minha, assim, e não encontrando solução no mercado, eu acabei optando por criar uma junto com o meu sócio. Legal. E qual que é a visão de futuro da Juit? O que vocês pretendem para o futuro? Olha, o nosso nome, o Juit, ele... Aí não dá para negar a raiz do direito, né? Vem de um brocardo que a gente inventou, que é inspirado em um já existente no direito, mas o nosso nome significa ubi ius ibi technica, que seria onde está o direito, está a tecnologia. Isso transmite a nossa visão de que a gente quer aplicar tecnologia em todas as áreas que o direito atua. Então, hoje em dia, a gente tem um produto voltado para a pesquisa jurídica, né, que abrange jurisprudência, legislação e doutrina, com aplicação de jurimetria, mas a gente também tem aí soluções focadas só em legislação, em revisão de contrato por machine learning, né, em software de gestão de documento, de gestão de processos, né? Então a gente tem muita coisa aí que ainda está para ser lançada, né? E a gente quer ter uma suíte integrada de soluções para que o escritório consiga ter, de uma vez por todas, um software, uma coleção de softwares que que resolva todas as dores deles em módulos separados, mas que consiga dar mais produtividade para ele conseguir focar mais tempo no cliente dele e não fazendo tantas tarefas administrativas. Isso usando ciência de dados e tecnologia de ponta, né, que a gente vem desenvolvendo de forma proprietária dentro de casa, né? Então, diferentemente de alguns concorrentes que espetam numa API de algumas plataformas grandes, né, como Watson, IBM, né, Microsoft, Google, a gente desenvolve todas as tecnologias dentro de casa, justamente para a gente saber tudo o que acontece dentro desse algoritmo, porque se ele tem capacidade de tomar decisões, a gente eliminar todos os vieses, né, e a gente precisa ter controle de ponta a ponta. Então, a nossa ideia é aplicar tecnologia para tudo que tem dentro do direito. Legal. Deoclides, você deu bastante na tecla de popularização da ferramenta da jurimetria, né? Que normalmente ela vem sendo vendida como serviço. Exato. E por isso mesmo o custo se eleva, e vocês trouxeram como um produto, sem que o advogado, né, o cliente de vocês tenha que optar por uma base maior ou menor e mais qualificada, enfim. Mas quem exatamente é o público-alvo de vocês? Quem são, né, os públicos de vocês? O nosso público-alvo, a gente fala muito isso da popularização da jurimetria, muito por causa
também do princípio de paridade de armas, que está no artigo 7º do CPC, né? Então, ele prega que as pessoas devem ter formas iguais de exercer o seu direito, né? E a gente sabe que não são todas as pessoas que podem pagar por um projeto de jurimetria, então a gente está muito focado em atender os advogados de pequeno e médio porte, mas também os de grande, caso eles precisem de uma plataforma de busca mais assertiva, né? A gente sabe que o conhecimento dentro de uma estrutura grande, de um escritório grande com seus 400, 500 advogados, ele é muito difícil de ser organizado, né? Então, a gente tem clientes desse porte também, né, que eles utilizam a nossa ferramenta no dia a dia, né, para organizar conteúdo, para tirar conclusões mais rápidas, mas o nosso cliente, que a gente costuma dizer, é o advogado. Então, assim, não importa se ele é um advogado autônomo, né, ou se ele é um escritório, se é um escritório de grande porte, né, como a gente tem clientes na nossa base, o nosso propósito é atender todo advogado para fazer com que ele trabalhe de forma mais assertiva e mais rápida, né? Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo quer, né, não importando muito o tamanho. Então, a gente costuma dizer que ele é um software super escalável, né? Se você tem uma necessidade mais simples, você consegue utilizar ele. Se você precisa de uma solução robusta, com integração, com, por exemplo, o Azure AD, para você gerenciar os usuários pelo próprio Microsoft Office, a gente também tem esse tipo de flexibilidade. O Duty Humor, ele é um software que ele cresce de acordo com o tamanho do cliente. Perfeito. Bom, a gente já está aqui caminhando para o final. Gostaria de saber se você quer fazer mais alguma consideração, para que você faça também um convite para que as pessoas conheçam a ferramenta. Realmente, eu já conheço, né? Você já me apresentou, e a ferramenta é muito legal, o resultado é legal, a tela é intuitiva, enfim, é muito legal. Vocês estão de parabéns. O seu inconformismo foi excelente para a área jurídica. E fica à vontade para fazer as suas considerações, por favor. Bom, eu acho que na realidade 4.0 a gente precisa ser mais produtivo e mais rápido, né? Cada vez mais a gente vê o cliente um pouco menos sensível à cobrança por hora e etc. Então, quanto mais rápido a gente for hoje em dia para prestar um serviço, eu acho que é melhor. Foi por isso que a gente desenvolveu o Duty Humor. A gente está criando um paradigma novo na forma de trabalhar do advogado, e a gente pode fazer esses testes. Vocês podem entrar lá no nosso site, pedir um teste grátis de 7 dias, ou, enfim, se for um escritório maior, a gente estende esse prazo, né? Conheçam a forma que a gente propõe de fazer pesquisa, porque ela, de fato, aumenta bastante a produtividade, né? E durante 7 dias vocês podem fazer o teste que vocês quiserem, fazer as pesquisas internamente, consultar os painéis, chamar colegas e etc., para que vocês conheçam uma nova forma de trabalhar, né? Então, eu deixo aqui o convite para seguirem a gente nas nossas mídias sociais, para acompanhar nossas newsletters e etc., porque a gente quer muito dar a mão para o advogado e ajudar ele a trabalhar melhor. Assim, a tecnologia, ela é só uma ferramenta para o advogado. A gente não tem que pensar que ela vai substituir advogado, substituir o juiz. E como uma ferramenta, a gente está criando uma ferramenta que auxilia muito o advogado no dia a dia. Então, fica aqui o convite para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Busca. Agradeço muito o espaço, confio muito no seu trabalho, Ju, né? A gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas já é uma grande amiga, e obrigado mais uma vez por conceder esse espaço para a gente. Bom, obrigada a você. De novo, só elogios para a ferramenta, e mais uma vez, muito obrigada por vocês acreditarem no Busca Ju desde o princípiozinho. Obrigada, Deoclides. Obrigado, tchau, tchau. Grande abraço, tchau.